Já estamos online aqui no Facebook e já estamos online também aqui no Instagram. Que ótimo! Hoje é segundona, dia de live e claro, vamos bater o maior papo. Eu passei hoje aqui no Instagram, fiz um convite, te convidando para a live, por quê? Porque o tema é importante para a vida financeira de todos nós. Porque eu disse o seguinte, convidei você e o convite foi para você assistir a nossa live, porque eu vou falar hoje para você parar de depender apenas do INSS para se aposentar. Vamos lá? O assunto é esse para hoje. Eu já vou tomar minha aguinha para ver se não vou tossir. E a gente já começa aqui no assunto, que tem assunto para hoje. E você sabe que é uma satisfação ter a sua companhia aqui. Porque esse é o nosso espaço de compartilhamento de conteúdos descomplicados sobre finanças pessoais e planejamento financeiro. Aliás, eu quero ajudar todos os brasileiros a prosperar através da educação financeira. E educação financeira que não é complicada é muito bom. Porque aí as pessoas aprendem a usar o dinheiro da forma correta, de forma consciente, inteligente e prosperar. E quando você usa o dinheiro dessa forma, o que acontece? Ele fica mais com você, você pode colocar a sua vida em ordem, e quando você coloca a vida em ordem, você tem mais dinheiro para cuidar da sua vida, quitar dívidas se você tiver, poupar dinheiro, investir dinheiro, realizar sonhos. Então, se você conhece pessoas, conhecidos, seus colegas de trabalho, que estejam precisando conhecer conteúdos desse tipo, por favor, compartilhe nossas redes sociais. Tanto você que está me assistindo aqui no Facebook, como você que está me assistindo aqui no Instagram. Então você pode aproveitar, pedir para compartilhar pessoas que você conhece. Você pode compartilhar e pedir para compartilhar. Como é que você compartilha aqui no Instagram? Você vai aqui naquela asa delta, como se fosse assim um triangulinho, né? E você clica ali e compartilha os nossos conteúdos. Você que está aqui no Facebook, você tem que mandar uma mensagem para o seu amigo, para sua amiga, para o seu conhecido, para vir aqui para as nossas lives também, para acompanhar nossa página, porque sempre temos conteúdo gratuito, de forma descomplicada, explicando sobre finanças pessoais e planejamento financeiro. Então nós estávamos falando a respeito de dinheiro sobrando. Pois é, se você quer começar um plano para a sua aposentadoria, e se você não quiser ficar dependente mas só do INSS, você vai precisar ter dinheiro sobrando. E tem mais. Se você é jovem e você está pensando assim, nossa, Evanilda, eu estou jovem demais para pensar nisso. Eu preciso compartilhar com você o seguinte, que se você é jovem, aí sim que é melhor para você ainda começar a pensar nesse assunto, porque a sua contribuição mensal, no caso de você, por exemplo, fazer uma previdência privada, pode ser bem pequenininha, não vai nem comprometer o seu orçamento mensal. Então, quanto mais cedo você começar, melhor será para você. Então, o tempo aqui, ele vai agir a seu favor. Ele é muito importante. Porque eu explico a respeito dos juros. Então, você coloca o seu dinheiro lá, ele cresce um pouco. Você coloca mais dinheiro lá, ele começa a crescer. Eu costumo comparar os juros a fermento que a gente coloca em pão, que a gente coloca em bolo. Ele faz assim, ele faz o seu dinheiro crescer. O que acontece? Se o dinheiro é pouquinho, então o que acontece? Parece que o dinheiro cresceu um pouquinho. Mas à medida do tempo que você vai colocando mais e mais e mais, e você tem paciência e espera, nossa, você vai se surpreender. Por quê? Porque o seu dinheiro vai crescer mais e mais. E sempre que eu falo a respeito aqui de diversos assuntos, e eu reforço que o assunto de hoje é muito importante, ok, que tal você pegar aí o seu papel e a sua caneta
para anotar as coisas que eu vou falar aqui. Eu gosto mesmo que você comente sobre, anote, aliás, sobre o que eu vou comentar aqui, porque você pode depois, o pensamento pode fugir, desaparecer. Você fala, nossa, mas a Evanilda estava falando lá na live, eu tive uma ideia tão legal, ou ela falou uma coisa tão legal, e eu perdi. Então, deixa aí uma canetinha aí, uma agenda, um caderninho, para você fazer as anotações. Mas eu preciso deixar claro, antes de mais nada, boa noite para quem deu tchauzinho aqui para mim, é o seguinte, que eu não sou contra o INSS. Preciso deixar muito claro. O que eu disse é o seguinte, é para você não depender única e exclusivamente do INSS. Então você vai contar com o INSS também. Eu fui assalariada durante muitos anos. Então eu tive registro profissional, em carteira de trabalho, e as empresas nas quais eu trabalhei, todas recolheram o INSS regularmente. Então, eu quero compartilhar com você que não é para depender 100%, que você precisa ter outra ou outras fontes de renda. Então, o que eu oriento meus alunos, meus clientes? A ter realmente a previdência, contar com a previdência oficial, na época da aposentadoria, contar com a previdência complementar, ter uma moradia que ele não vai pagar aluguel, pode ser moradia que a pessoa comprou, pode ser a moradia que a pessoa herdou, mas não ter que pagar aluguel na época da aposentadoria, e ter recursos financeiros próprios. Então, são vários itens que ao longo da sua vida você vai prestando atenção para ter uma aposentadoria com dignidade. Por que eu falo isso? Porque nós, felizmente, estamos vivendo mais. E nós vamos precisar de dinheiro. Então, nós vamos continuar a precisar de dinheiro. Porque os gastos financeiros não deverão ser reduzidos. Aí você pode dizer, não, mas Evanilda, eu já ouvi o seguinte, que quando uma pessoa se aposenta, os gastos dela se reduzem em 30%. Pois é, isso pode ser verdade, ou podia ser verdade, antigamente. Mas hoje, eu não sei se você tem acompanhado as entrevistas na TV dos idosos que estão sendo vacinados aí pela questão da pandemia. Eles têm planos, são idosos, bem idosos mesmo, e eles têm planos. Planos de viagem, planos de passeio, planos de praia, planos de estar com os amigos. Então tudo isso leva a gastos financeiros. Pergunto aí para você, você vai querer na sua vida de aposentadoria, de aposentado, aposentada, ficar em casa de chinelo e bermuda sem fazer nada? Fala a verdade. Eu tenho a impressão que você vai querer passear muito. Você vai querer desfrutar da vida. Você vai querer morar bem. Você vai querer viajar, passear, estar com a sua família, com seus amigos, ler, estudar, ir a teatro, cinema, ou a dançar, sei lá o que você vai gostar de fazer. E outra coisa, alimentação e saúde também fazem parte de qualidade de vida. Então, o que acontece? Tenho certeza que você que é antenado, porque hoje, o que acontece? Ninguém está longe das redes sociais. Ninguém está longe dos aplicativos aí, dessa comunicação rápida. Você vai se aposentar, você vai ficar longe disso? Então você vai querer participar da sociedade, do que está acontecendo no mundo. Hoje, por exemplo, nós estamos numa situação de ficarmos mais reservados, mas isso vai passar. Isso não vai durar a vida inteira. E aí? Quando você se aposentar, você vai ficar dentro de casa sem fazer nada? Não, imagine. Tenho certeza que você vai querer aproveitar a sua vida. E é isso que eu desejo para você. Agora eu quero compartilhar com vocês alguns dados de pesquisa.
Essa pesquisa que eu vou compartilhar, ela foi realizada pelo SPC, pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Essa pesquisa aponta que 8 entre cada 10 brasileiros não estão planejando suas aposentadorias. Apontaram também que 35% das pessoas aposentadas admitem que não fizeram um bom planejamento e contam apenas com o INSS como aposentadoria. E uma outra pesquisa também indicou que 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados, ou seja, a maioria dos brasileiros gasta mais do que pode. Essa é uma situação séria, não é mesmo? Com tudo isso, 8 entre 10 brasileiros não estão planejando as aposentadorias. 35% das pessoas aposentadas acreditam que não fizeram um bom planejamento. E mais de 66% da população, essa parte toda de brasileiros, estão endividados. E agora? Você já deve saber que a Previdência Social é um seguro social, em que o trabalhador participa através de contribuições mensais. Então ele vai ter, no fim, quando ele se aposentar, ele vai ter um benefício lá para a sua aposentadoria, que é essa pensão, essa contribuição que ele faz ao longo da vida. Então lá na frente ele vai ter uma renda na hora em que ele não puder mais trabalhar, quando ele se aposentar. Então ele contribui, lá na frente ele vai usufruir desse valor, do valor que ele contribuiu. Então ele é como se fosse um seguro patrocinado pelo governo federal, que garante uma aposentadoria para o contribuinte, quando ele parar de trabalhar. Tá certo que esse seguro também envolve invalidez, morte, doença, desemprego e outras coisas. Mas aqui, em particular na nossa live, nós estamos falando a respeito da aposentadoria. Agora, aconteceu, e eu acredito que você deve ter acompanhado também, uma reforma na Previdência Social, que foi promulgada pelo Congresso em 12 de novembro de 2019. Então isso foi veiculado muito na mídia, aparecia de manhã, de tarde, de noite, foi muito, vamos dizer, a comunicação foi intensa. O que acontece? Para receber aposentadoria por idade, os trabalhadores devem atingir a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Existe uma exceção para os profissionais policiais, por exemplo, que tanto policiais do sexo masculino quanto feminino se aposentam por idade aos 55 anos. Agora, antes da promulgação da reforma da Previdência Social, o que acontecia? Existia uma regra de tempo de contribuição. Essa regra era o seguinte: 15 anos para homens e mulheres já ativos. Então, se você trabalhasse durante 15 anos, recolhesse a Previdência durante 15 anos, depois desse período você poderia se aposentar. Agora, após a reforma, esse tempo de contribuição não é mais possível. Você precisa primeiro atingir a idade mínima. Então, antes, por tempo de contribuição, dava para aposentar sem a idade mínima. Agora não. Então, você tanto faz homem, 65 anos de idade, mulheres, 62. Então, vai precisar ter essa idade para aposentar. Se você quiser usar o tempo de contribuição também. Ok? Então, isso também já mudou. Agora, muitas vezes o valor que a pessoa recebe do INSS não é suficiente para garantir uma aposentadoria digna e confortável. Aqui, a Eliette está perguntando se profissionais de saúde podem se aposentar com 25 anos de aposentadoria especial.
essa informação, Eliette, agora eu não tenho para você. Eu tenho que pesquisar essa informação, porque o foco meu aqui é falar a respeito da previdência privada. Eu não sei te dizer. O que acontece? Muitas mudanças aconteceram com a promulgação da nova Previdência e existem, dependendo da situação, períodos que você tem de adaptação. Então a pessoa não fica exclusivamente fora da lei, ela precisa de ajuste. Vamos dizer assim, que tem o período de transição. Então essa informação precisa de pesquisa. Essa informação eu não tenho agora para te falar. Mas vamos voltar aqui. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa recebe um valor do INSS e ele não é suficiente para garantir uma aposentadoria digna e confortável. Portanto, se você quer garantir um futuro financeiro melhor, então é interessante você planejar um complemento. E um desses complementos é a previdência privada. E o que acontece? Ela tem seguros junto com ela tem também vantagens, inclusive em relação aos impostos. Então, sobre isso, eu expliquei na aula que eu passei aqui e convidei todos no último dia 11, às 20 horas. Eu falei exatamente sobre isso, inclusive sobre as vantagens da previdência privada. E ela tem muitas vantagens tributárias, porque se você souber fazer o seu planejamento, o que vai acontecer? Você vai pagar uma das menores alíquotas de imposto de renda, se você fizer o seu planejamento tributário correto junto com a previdência privada. Agora, o que acontece? Para você planejar a sua aposentadoria, para viver com mais tranquilidade, você precisa de sobras financeiras ao longo da vida. Se você falar para mim, Ivanildo, olha, minhas contas estão tão desorganizadas, não sobra nada. Ou as suas contas estão até organizadas, mas não sobra nada do mesmo jeito. Então, o que acontece? Vamos entender sobre isso. É importante que você tenha sobras financeiras. Muitas pessoas entendem que o dinheiro foi feito só para gastar. Olha que eu atendo clientes, alunos há mais de 17 anos. E as pessoas, olha, simplesmente gastam e gastam e gastam. As pessoas dizem para mim, nossa, Ivanilda, eu vivo para pagar boletos. O meu dinheiro chega e vai embora, eu nem vejo. Mas eu quero trazer aqui, inclusive para você pensar um pouco, que existem outras possibilidades para o seu dinheiro. Você pode poupar o seu dinheiro. O que eu chamo de poupar? Poupar é cuidar bem do dinheiro, para que ele sobre todos os meses. Então, eu não estou falando para você virar tio Patinhas, mão de vaca não, hein? Não é isso não. É você fazer escolhas inteligentes para o seu dinheiro, de tal forma que você consiga poupar. Ok, o dinheiro sobrou. E agora? Agora você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Dinheiro para trabalhar para você significa investir. Então, quando você começa a investir, você está sendo no comecinho do caminho dos investimentos. Meus alunos já sabem. Eu vou proteger. Opa, boa noite. A Alessandra é uma dessas. A Alessandra é aluna minha. Então, o que acontece? A Alessandra já sabe. Tem que fazer uma poupança e um investimento em produto conservador de mercado. Por quê? Aquele primeiro pezinho de dinheiro que você tem. Então você tem que proteger. Então você vai colocar num produto conservador de mercado. E eu já ensinei isso aqui. Tem várias lives falando sobre isso. Inclusive tem uma live específica que explica. Que ficou gravada no IGTV. Está guardada lá. E aqui também com a turma do Facebook. Tá todo no meu feed de notícias, fica tudo guardado lá. E também tem meu canal no Instagram, no YouTube. O canal do YouTube também tá cheio de lives. O que acontece? Como é que você faz para montar a sua reserva de emergência, a sua reserva estratégica, o seu colchão de liquidez, que muitas pessoas chamam?
Então você protege aquele dinheiro, você investe em produto conservador de mercado. Agora, o que acontece? Quando você começa a cuidar muito bem do seu dinheiro, ele começa a ficar mais junto com você, a sobrar, você investe. Agora, tem um ditado que eu acho que você já ouviu, que é o seguinte: dinheiro atrai dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. Quem tem dinheiro, mais dinheiro tem ao longo do tempo. Por quê? Porque existe o acumular. É quando você vai aumentando aquele valor que você tem guardado e você pode aproveitar oportunidades de mercado, oportunidades financeiras. Essas oportunidades financeiras existem para todos. Mas sabe quem pode aproveitar? Quem tem mais dinheiro. E não é que você tem que ter muito mais dinheiro, uma fortuna. Não é exatamente isso, não. Mas você tem que ter pelo menos a sua reserva de emergência guardada para você aproveitar, pelo menos parte dela, certo? Para você aproveitar oportunidades. Que oportunidades são essas? Às vezes, para ter um rendimento financeiro maior, você precisa deixar o dinheiro parado por um tempo. E esse tempo pode ser de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio. Aí a taxa de juros que você pode conseguir pode ser maior que uma taxa comum. Por quê? Porque você ofereceu o seu dinheiro para ficar parado um período. Então você vai investir o seu dinheiro e você não vai pegar ele amanhã. Ele pode ficar investido um período. Então as pessoas que têm mais dinheiro podem fazer isso. Outras vezes você pode correr riscos calculados. Você pode correr o risco, talvez, de oscilação, né? O dinheiro aumenta, diminui, e no final te entrega um resultado bacana, porque você não tem pressa de pegar esse dinheiro. Às vezes você pode esperar 2 anos, às vezes você pode esperar 4, 5, até 10 anos. Então, quem é que vai deixar o dinheiro parado por esse período? Quem já fez o dever de casa. Quem já tem todo o dinheiro equilibrado, tudo certo, e todo mês tem sobras financeiras. E o que acontece? Quando você chega lá na frente, na época de você se aposentar, você vai desfrutar daquele dinheiro poupado, investido e acumulado. Então, às vezes, a pessoa fica com a visão um pouco curta demais. Eu pego meu dinheiro, eu quero gastar. Tudo bem gastar o dinheiro, também o dinheiro foi feito para gastar. Mas como é que você pode usufruir mais do seu dinheiro? Você pode, então, poupar, você pode investir, você pode acumular e desfrutar na época que for a época do desfrute. Enquanto isso, você vai vivendo, você vai também atingindo outros sonhos que você tem. Mas qualquer sonho seu que seja, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, você precisa cuidar bem do seu dinheiro ao longo do tempo, sem deixar de viver. Então não é para virar tio Patinhas, mas também não é para gastar tudo, se você quiser tranquilidade financeira. E o que é muito interessante para você é desenvolver um plano financeiro. O que é um plano financeiro? É você ter um caminho do que você deve fazer e como é que você vai fazer. Porque quando você tem um plano, tudo é possível. Vamos supor que você está aqui. Eu sou de São Paulo, certo? Eu sou de São Paulo, mas vamos supor que eu queira ir para uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Quando eu tenho esse plano, eu estou em São Paulo, eu vou para o Rio de Janeiro, eu posso pensar como é que eu vou e traçar um plano. Eu posso ir de ônibus, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião. E aí começa a traçar. Posso ir até a pé, né? Se por acaso eu quiser fazer aí uma jornada aí de caminhada. Ou, como muitas pessoas fazem, para cidades que são cidades envolvendo santuários, né? Mas o que eu vou decidir? O que eu vou fazer? Eu quero ir para o Rio. Como é que eu vou fazer? Aí eu vou decidir. Aí como eu decido, aí eu vejo o plano certinho como é que eu vou fazer.
Então, quando você decide o plano, tudo é possível. Então, tudo é possível o quê? Seja você ter dinheiro sobrando, seja você investindo, acumulando. Vamos supor que você queira viajar, trocar de carro, comprar sua casa, organizar sua aposentadoria. Você pode falar para mim: Evanilda, eu não cheguei lá ainda, eu preciso quitar as dívidas. Também tem o que você vai fazer e como fazer. Você precisa definir o que você quer. Então, nessa experiência que eu já tenho há mais de 17 anos, nossa, eu sempre olho para o cliente. Meus clientes, felizmente, têm muito sucesso. O que eu pergunto para eles? O que é que você quer? E ele pode ter vários quereres, né? Ele pode querer tudo, inclusive se aposentar, mas talvez antes ele precise fazer um dever de casa. Eu preciso entender tudo isso, por quê? Para poder orientá-lo. Então eu sempre pergunto: o que é que você quer? Porque assim que eu sei o que ele quer, a gente olha qual é a situação dele do momento e o que precisa ser feito para chegar aonde ele quer chegar. Por isso que a gente monta um plano. Então a gente faz o quê? A gente vê a situação da pessoa no momento e verifica como é que podemos fazer isso. Então vou te perguntar aqui: o que é que você deseja hoje? Você quer sair das dívidas? Você quer quitar um financiamento? Quer montar uma reserva? Quer fazer dinheiro sobrar todos os meses? Quer começar a investir? Quer planejar, organizar a sua aposentadoria? O que é que você quer? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque eu tenho aqui o plano o plano financeiro inteligente 90D. Porque esse plano financeiro vai te ajudar a conquistar tudo isso rapidamente. Oi, tem gente chegando agora? Chegou na hora certa. Por quê? Porque eu vou falar agora a respeito do plano financeiro inteligente 90D. O que é isso? Esse é um plano financeiro que eu ofereço para quem deseja uma vida financeira equilibrada, quer fazer o dinheiro sobrar todos os meses, mas não sabe por onde começar. Ou para quem está cansado de viver no ciclo de dívidas infinitas e quer resolver essa questão de dívidas de uma vez por todas, sem parar de viver. Mas também é para aquelas pessoas que querem começar a investir. Às vezes eu tenho pessoas que entram em contato comigo e falam: Evanilda, não é possível, eu trabalho há 4 anos, 5 anos, 10 anos e não tenho nada investido, alguma coisa estou fazendo errado. Então é mesmo, você precisa sobrar, ter dinheiro, uma parte do seu dinheiro, para o dinheiro começar a trabalhar para você. Mas você não sabe como fazer isso. Então o plano financeiro inteligente 90D também é para você. Para aquelas pessoas que realmente também desejam começar a planejar a aposentadoria. Muita gente fala isso comigo: nossa, Evanilda, eu cheguei na idade X e não planejei nada. E eu vou precisar da sua ajuda porque eu quero planejar minha aposentadoria, que vai acontecer daqui a X anos. Então a gente usa o plano financeiro inteligente 90D também nesse caso. Agora, o que sonhos que você tem que você quer tornar realidade? Pode ser o sonho que for: uma casa, um carro, viajar, pagar os estudos dos seus filhos. O que você quer? Mas você não está conseguindo organizar o seu dinheiro? Ok, então esse plano financeiro inteligente 90D também é para você. Ah não, você decidiu agora de uma vez por todas simplesmente controlar a sua vida financeira e prosperar? Tá certo. Você chegou aqui na horinha para fazer isso. Você também pode fazer parte desse plano. E como é que funciona esse plano? Ele é um processo individual. Ele é feito exatamente para você, para cada um, mas é um processo individual. Por quê? Porque ele é customizado. O que é isso? Ele é feito sob medida. E tem mais, ele é rapidamente acessível. E você já vai poder assumir rapidamente o controle da sua vida financeira, sabendo exatamente o que você tem que fazer para conquistar aquelas metas financeiras que você decidiu.
Agora eu quero que você entenda como é que nós vamos trabalhar. Primeiro, você vai receber um questionário que deve ser preenchido de forma detalhada e sincera. Só eu vou olhar esse documento, mas eu preciso que você preencha de forma detalhada e sincera, porque eu preciso saber a sua situação financeira para poder montar um plano personalizado para você. Além do questionário, além desse questionário, você vai precisar preencher um teste. Esse teste vai indicar como é que você usa o seu dinheiro. Então, depois que eu receber tanto o questionário quanto o teste, eu vou saber exatamente o que você quer e como você está usando o seu dinheiro hoje. Aí sim, eu posso fazer o diagnóstico e entender sua situação financeira, quais são os seus sonhos, quais são as suas metas. Aí sim, eu posso preparar para você o seu planner financeiro único para você. Muito pé no chão, muito realista, com o passo a passo do que você precisa fazer para conquistar o que você deseja. Eu tenho feito isso há 17 anos. Então eu posso dizer para você que você pode ficar tranquilo, porque você vai receber a orientação passo a passo de como é que você tem que fazer para implementar as ações e para usar o seu planner. Agora eu tenho uma coisa aqui que eu adoro, que vai junto com esse plano customizado que você vai receber. Você vai, além de receber conteúdos e ferramentas que vão explicar certinho como é que você vai administrar e multiplicar o seu dinheiro, você vai ter acesso a 20 aulas especiais sobre educação financeira. São conteúdos que eu selecionei especialmente para você mudar, melhorar a sua relação com o dinheiro, a sua mentalidade financeira, os seus hábitos com o dinheiro que chega até você. Então pense lá, 20 aulas para você trabalhar com a educação financeira e a sua mentalidade a respeito do dinheiro. E além das ferramentas, que eu também vou mandar, todas as aulas têm uma ferramenta para você entender, aplicar e dar conta. Então tem muita coisa que vai junto com esse planner, com esse plano financeiro 90D. E o investimento, já aviso, não será uma barreira. O valor original para você receber um plano financeiro customizado é de R$400. Mas nós estamos com um desconto ativo. Um super desconto de 40% por tempo limitado. Ou seja, ele cai de 400 para 240 à vista. Ou então, 12 parcelas de R$24. Vamos falar sério. 12 parcelas de R$24 para você receber diagnóstico individual, realizado por especialista em finanças pessoais. Construção de plano financeiro customizado, sob medida para você. Entrega de planner exclusivo, com passo a passo detalhado do que você deve fazer. 20 aulas de educação financeira. Ferramentas para você colocar todas as ações em prática de forma segura e descomplicada. Portanto, se você deseja fazer um raio-x da sua realidade financeira, ter um passo a passo descomplicado, completo, detalhado, customizado para suas necessidades e construir uma vida financeira mais saudável e próspera, está na hora. Além de conhecer e aplicar as regras da riqueza. Claro, eu deixei as regras da riqueza nas aulas para você entender o que é que você precisa fazer para viver na prosperidade. Para ter o dinheiro sob controle. Então, não quero que você pense assim, nossa, ter dinheiro sob controle é um sonho. Não, eu quero que você tenha isso na sua vida. Então, você pode liberar o seu acesso agora. Então, você precisa só me dizer, Ivanilda, eu quero. Aí eu te mando o link
para você acessar o seu plano, ou você já vai, quem está aqui no Instagram, na bio do meu Instagram. Porque lá na bio já tem o link para você ir para o Plano Financeiro Inteligente 90D. Não importa o quanto você ganha hoje, o primeiro passo para você viver sempre no azul e enriquecer é um bom plano, organização e controle. Então isso e muito mais você vai encontrar de maneira customizada, explicadinha, toda detalhada no Plano Financeiro 90D. Então o valor dele de R$400 está com desconto de 40% e cai o preço para 240, pagamento à vista. Ou então 12 parcelas de R$24. Ou seja, valor super bacana, super em conta para caber aí no seu dia a dia, para você ter acesso ao Plano Financeiro Inteligente 90D. Ok, eu estou finalizando por hoje. Já quero agradecer você que esteve aqui comigo, você também. Dizer que eu posso mandar para você o link, se você quiser, para você conhecer o plano financeiro. Ou então você acessa aqui, lá na minha bio, você pega o link certinho e vai direto ver todos os detalhes do plano financeiro. Eu agradeço a sua companhia e você já sabe, na quarta-feira nós temos live novamente às 21 horas. Então estou finalizando aqui. Boa noite para você. Obrigada pela companhia.